Pessoal, boas-vindas. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Oi, Silvia Lene, boa noite. Boa noite. Oi, Adriana. Oi, Val. Então, hoje a gente vai ter um encontro sobre financiamento coletivo e eu e o Yuri vamos compartilhar a nossa experiência fazendo isso e apoiando outras pessoas a fazerem, realizarem campanhas também de financiamento coletivo, campanhas que deram muito certo, e para ver se vocês têm dúvidas, perguntas, e se a gente consegue apoiar vocês e inspirar vocês para fazerem também. Então, antes da gente começar, eu quero convidar para a gente fazer um breve centramento para ajudar a gente a chegar aqui melhor. Quero convidar todo mundo a encontrar uma posição confortável. E se você se sentir à vontade fechando os olhos, convido você a fechar os olhos, voltar a sua atenção para dentro e perceber como é que você está nesse momento, como é que você está chegando. Focar a sua atenção na sua respiração e procurar relaxar conforme você expira e apenas perceber como é que você está nesse momento, como você está chegando aqui. Convido você a ir voltando. Devagar abrindo os olhos, movimentando o corpo. Percebe se o seu corpo está pedindo algum movimento. Se você quer se alongar, se espreguiçar um pouco. E convido vocês a escreverem aqui no chat como é que vocês estão chegando. E eu vou dizer que eu estou chegando animada para esse encontro. Estou me sentindo relaxada, tranquila e feliz em poder partilhar com vocês um pouco da nossa experiência. A Laura está chegando relaxada, conectada, curiosa, a Adriana curiosa, a Kelly animada, relembrando a aventura que foi o meu financiamento. Ah, legal, a gente tem gente aqui que já teve essa experiência de fazer, né? Financiamento. A Paula um pouco cansada e animada, Silvia Lene animada, curiosa, Cíntia feliz, Daniele precisando respirar mais fundo, foi gostoso fazer o centramento, Cíntia emocionada, e quero passar para o Yuri, para a Valderez, chego com dor de cabeça, com fome, mas também com muita expectativa, curiosa. Lilian, curiosa e ansiosa. Então, você quer falar como você está, Yuri? Abre aí o seu microfone. Boa noite. Eu estou chegando animado, entusiasmado para esse encontro, de compartilhar essas experiências que foram tão significativas e que, com a esperança de que seja uma contribuição para outras pessoas que, de alguma forma, estão em uma situação parecida, como a gente estava, talvez não é a mesma, mas parecida de alguma maneira e que podem achar, encontrar um apoio grande nessa prática, nesse conhecimento que a gente vai compartilhar hoje aqui. E estou muito feliz e grato por vocês virem para essa sessão hoje. Então, eh, nesse encontro aqui, a nossa intenção é estar compartilhando essa experiência para servir de inspiração e de apoio, especialmente como uma oportunidade para aprender a financiar a participação no IT do Brasil, para as pessoas que querem vir. Mas também serve de aprendizado para fazer financiamento para qualquer outro retiro ou para outros projetos também que vocês
possam ter vontade de realizar esse tipo de campanha, né? E antes, então, da gente começar, eu quero só apresentar brevemente eu e o Yuri. Nós somos casados há 25 anos e faz 20 anos, há mais de 20 anos, a gente tem experiência de mais de 20 anos facilitando grupos. E o Yuri vai ser um dos instrutores do IIT aqui do Brasil e eu sou uma das organizadoras. Então, esse já é o terceiro IIT que a gente organiza aqui no Brasil e a gente já participou de vários outros ao redor do mundo. Eu não sei exatamente o número, não parei para contar antes, mas a gente já participou de vários. É, e a gente já fez campanha para ir em IITs e também apoiou outras pessoas para isso, né? Então, a gente vai compartilhar um pouco aqui a nossa experiência e as nossas perspectivas e insights sobre como criar uma campanha de financiamento coletivo bem-sucedida, ideias e de estratégias para mobilizar recursos e apoio, e também dicas para comunicar o impacto e o valor do seu projeto. Então, mais ou menos isso que a gente está pensando para hoje. E a gente quer ir compartilhando e também pedir para vocês fazerem perguntas e tirar dúvidas e interagir com a gente conforme vocês queiram saber coisas específicas. Vocês podem escrever no chat ou também levantar a mão e fazer perguntas, né? Então, passo para você. Então, uma das coisas que eu não sei se tem algumas considerações que você gostaria de falar antes, Sandra, de falar dos casos especificamente, ou eu começo a contar já das experiências práticas? O que que você Eu posso começar falando, então, alguma coisa quer que eu quer falar de alguns aspectos antes da posso gente falar? aspecto. Tá, então vamos lá. Então eu vou passar de volta. A gente pensou mais ou menos o que a gente quer falar, mas sem uma combinar exatamente, né? Vamos ver o que que emerge aqui no nosso grupo, o que que surge e quais os interesses de vocês, né? Então, eu acho que eu quero começar compartilhando que para mim essa experiência de fazer campanhas de financiamento coletivo, acho que a primeira que a gente fez foi em 2015, Foi ou talvez 2000. até antes, 2015. Não, foi 2015 a primeira. Não, em 2011 você... Não, você foi de outra maneira, né? 2015 foi a primeira, então 10 anos atrás. E para mim, não apenas a primeira, mas em todas as outras que eu fiz também, eu vejo assim, esse processo de fazer uma campanha de financiamento é meio que uma oportunidade de colocar em prática a CNV. Então, principalmente em alguns pontos que eu estava pensando aqui, em reconhecer os meus sonhos, reconhecer as minhas necessidades, não apenas reconhecer, olhar para elas, tomar conhecimento delas, me conscientizar e valorizar aquilo que é importante para mim. Ouvir a mim mesma com os ouvidos da CNV, os meus sentimentos e as minhas necessidades mais profundas. E a gente estava conversando hoje, falando de uma fala do Marshall ali, o Marshall Rosenberg, né, falando de como ele acredita que talvez o mais desafiador na CNV é a gente expressar os nossos sentimentos e necessidades para os outros, a gente, né, expressar em girafa, em CNV, a gente ouvir com ouvidos de girafa o que as outras pessoas falam para a gente, ouvir os sentimentos e necessidades da pessoa,
Mas ainda mais desafiador do que isso é ouvir a mim mesma com ouvidos de girafa. Então, ouvir os meus próprios sentimentos e necessidades sem julgar eu mesma, sem me auto-julgar. Então, eu estou falando tudo isso porque, para mim, esse processo de fazer uma campanha de financiamento coletivo começa por, primeiro, eu mesma reconhecer o que é importante para mim, valorizar o que é importante para mim, a ponto de acreditar e confiar, né? É um trabalho interno, talvez, de autovalorização, de autoestima, de acreditar e confiar que a minha presença, que aquilo que eu tenho para contribuir no mundo, para oferecer, é valioso e que é uma contribuição. E que tem pessoas que podem querer contribuir comigo, se eu não tenho esses recursos. Tem pessoas que também vão achar valioso isso que eu quero fazer no mundo e isso que eu acho valioso. Tem outras pessoas que têm recursos e têm vontade de apoiar coisas que elas valorizam no mundo e que vão querer me apoiar, né? Então, assim, o primeiro passo é essa coisa de eu comigo mesma me sentir ok. Não, olha, é válido eu querer fazer isso. É importante eu querer participar de um evento ou de alguma iniciativa, algum projeto, alguma coisa que vai me proporcionar autodesenvolvimento, conhecimento, e isso vai potencializar aquilo que eu quero fazer e aquilo que eu quero contribuir no mundo para outras pessoas. E isso é algo valioso e importante. Então, o primeiro passo é eu confiar em mim, né? Que eu posso, eu tenho essa capacidade, que essa auto-reconhecimento e auto-valorização, né? E também encontrar, né, o que que é que me move a querer participar desse projeto. Então, primeira coisa também é isso, né? Eu quero participar disso por quê? Qual é a contribuição que eu quero trazer para o mundo? Eu quero, claro, eu quero me desenvolver e quero aprender e quero, mas é uma coisa só para mim? Talvez seja. Talvez seja uma coisa para mim, mas também é para minha família, também é para algum projeto que eu tenho, também é para o trabalho que eu realizo, é para a comunidade onde eu vivo. É, enfim, o que que eu quero ver acontecer no mundo que eu acho que qual que é o meu sonho, né? Qual que é o meu sonho e por que que eu tenho esse sonho? O que que me move a querer participar desse retiro? Como que esse retiro vai contribuir para a minha vida? E qual que é a contribuição que eu quero trazer, né, para o mundo? E também encontrar dentro de mim esse lugar de que, né, de sim, eu quero, é isso que eu quero mesmo que esse sonho se realize, ou na verdade não quero, e eu tô, né, assim, é um olhar para dentro e esse trabalho interno. Então, acho que talvez, para algumas pessoas, talvez isso seja mais simples e mais fácil. Para outras pessoas, talvez, no meu caso, isso não é uma coisa simples e fácil. Não era uma coisa simples e fácil, e era desafiador, primeiro, eu pensar que, ai, mas quem sou eu para qualquer coisa? Então, é até assim, acho que emociona, né, pensar que, primeiro, é, é um, é um relacionamento comigo mesma, né? De me acolher, olhar com ouvidos, ou olhar de girafa, né? De CNV, para mim mesma. O que que eu quero fazer? O que que é importante para mim? E que eu importo, em primeiro lugar, né? E que eu posso contribuir, que a minha presença lá e a minha presença no mundo é uma contribuição para as outras pessoas. Então, não sei, continuo falando? Eu tenho mais um monte de coisa para falar aqui. Se você quiser continuar, pode continuar. Eu posso falar um pouquinho. Eu pensei, né, assim, eu comecei a falar desse número um, né, mas eu tenho várias coisas, mas então, reconhecer os meus sonhos, as minhas necessidades, aquilo que é importante para mim, considerar isso importante,
Aí tem uma outra ponta, aí que eu estava falando que é uma oportunidade de praticar a CNV. Então, primeiro eu comigo mesma, depois praticar a expressão autêntica, expressar o que é importante para mim, para as outras pessoas. Que é botar essa campanha no mundo é fazer isso, né? Eu estou expressando o que que é que eu quero, quais as minhas necessidades, qual é o meu pedido, como eu me sinto, por que que eu acho isso importante. Então, fazer pedidos específicos e claros, o que que eu quero, quanto eu quero, é outra prática da CNV. E saber receber, também é outra prática da CNV. Saber pedir e saber receber apoio, saber receber o que as outras pessoas querem me dar, né? Então, no fim das contas, assim, um processo de empoderamento. Para mim, sempre foi um processo, assim, de começar a acreditar mais em mim mesma, ter mais segurança e mais autoconfiança. E também passar a acreditar numa coisa que é um pouco numa interdependência, né? E de que, assim, eu acho que eu me surpreendi várias vezes, acho que em todas as vezes, em todas as campanhas que a gente fez, em quantas pessoas apoiaram a gente, que eu não imaginava, ou muitas pessoas desconhecidas, que eu não tenho a menor ideia de quem são aquelas pessoas, e que contribuíram, às vezes, com valores altos. E então, essa é uma das surpresas. E outra, e às vezes um número grande de pessoas, mesmo que não sejam valores, mas como perceber como tem gente no mundo que quer apoiar coisas nas quais elas acreditam. E às vezes elas mesmas não têm condições, ou não têm tempo, não têm disponibilidade, um monte de coisa para ir num evento desses, por exemplo, mas elas querem apoiar iniciativas de não violência, de cultura de paz, de fortalecer isso no mundo. E a pessoa tem recursos e ela quer apoiar, fica feliz em apoiar pessoas que estão querendo fazer isso, que ela não tem o tempo ou não é o momento dela estar fazendo isso, mas ela quer apoiar outras pessoas que querem se dedicar a isso, né? Então é também uma oportunidade assim para mim de perceber que a gente está interconectado e de se conectar com uma rede de pessoas por aí, pelo mundo, que às vezes a gente nem imagina que estão por aí, né? Mas que valorizam essas coisas, essas iniciativas de paz, de não violência, que querem contribuir para um paradigma de um mundo melhor, mais centrado na vida, né? Incluindo o planeta, né? Um mundo que cuide melhor das necessidades de todos. Então, tem gente querendo apoiar, existem recursos por aí, mas também as pessoas, se elas não sabem que isso existe, que eu existo e que tem pessoas querendo fazer essas coisas, né? Elas não têm como apoiar algo que elas não sabem que existe. Então, fazer uma campanha ou falar daquilo que eu quero ver acontecer é algo que, enfim, é importante. É, tudo bem até aqui? Não sei se alguém quer falar algo, você quer falar mais alguma coisa? Depois a gente passa para outros. Tem um montão de coisas. Como é que está chegando para vocês? Laura, Yo quería preguntar para Cintia cómo la va. Mm, Sí, Cintia, ¿cómo estás de entendimiento? Bien, sí estoy captando, perdón, sí, sí estoy captando la idea y todo. Muchas gracias. Mm. graças, Laura. Obrigada, Laura. Então, Cíntia, se tiver muito rápido, pode falar para ir mais devagar, mais despacio, ou se há algo que não compreendes, puedo pedir ajuda a Laura. É, acho que chegaram mais algumas pessoas. Boas-vindas a todo mundo. Oi, Cuca. Bem-vinda. Bem-vinda, Flávia, Marília, Regina, Edith. Então, esse primeiro passo, né, de olhar para mim, por que que eu tenho esse sonho, né? Por que que eu quero fazer isso acontecer? O- Quais as minhas, o que que eu valorizo?
Depois, a segunda coisa é comunicar isso, né? Estava falando. Então, comunicar o meu sonho, comunicar o impacto e o valor do meu projeto, daquilo que eu quero fazer. Então, tem a ver com aprender a fazer pedidos e também com aprender a receber o apoio, né? Então, uma das coisas que a gente fez e que a gente sugere que as pessoas façam é experimentar, exercitar, porque é um treino também. Começar a sair falando daquilo que eu quero. Eu quero ir nesse retiro aqui. Falar com a minha família, com os meus amigos, com os vizinhos, com botar na rede social, falar com todo mundo, né? Listar pessoas ou instituições que possivelmente talvez pudessem me apoiar, que eu conheço, ou que tem alguém que eu conheço que trabalha em uma instituição. Será que aquela instituição se interessaria em apoiar esse projeto, né? Então, falar com as pessoas, colocar no mundo a minha intenção. Não adianta eu ter a intenção e só ficar parada, não falo para ninguém, fico só sofrendo porque eu não consigo, eu não tenho, sei lá, né? Mas é sair falando e colocar essa intenção no mundo, divulgar nas redes sociais e pedir apoio para divulgação também. Depois que a campanha está pronta, né? Fica mais fácil. Depois que a campanha está pronta, então eu colocar na minha campanha toda essa minha intenção e começar a falar sobre isso, divulgar. E a outra coisa é, então, esse aprender a fazer os pedidos e a receber apoio. Então, pedidos específicos. Qual que é o valor que eu preciso? Quanto eu quero arrecadar, levantar, né? E eu posso também oferecer recompensas. Então, isso que essa plataforma que a gente usa, a maioria das plataformas de financiamento coletivo, elas dão essa possibilidade de recompensa. Então, não é tipo uma doação apenas, ou não é uma caridade, vamos dizer assim. Não é é uma. Porque às vezes isso é algo que, às vezes, a pessoa pode se sentir. Talvez seja mais difícil eu receber. Se eu posso oferecer algo em troca, para mim, pelo menos, às vezes é mais fácil receber aquela ajuda, aquele apoio, ou aquilo. Ah, eu tenho algo que eu estou oferecendo em troca disso que eu estou recebendo, né? Então, tem recompensas das mais variadas, e a gente sugere colocar variadas mesmo. Nas campanhas que a gente fez, tinha desde, por exemplo, receber um agradecimento de coração. Então, desde um simples obrigado de coração até você contribuindo com um X, você recebe um agradecimento de coração. Contribuindo com Y, você vai receber um relato dos meus principais aprendizados, por exemplo. Ou você vai receber, não sei se eu vendo algum produto, eu conheço alguém que tem produtos. Produto a gente nunca fez, porque a gente achou que era mais complicado, essa coisa de ir no correio ou de ficar fazendo todo esse esquema assim, né? Mas a gente sempre ofereceu serviços. Por exemplo, eu posso oferecer 1 hora de escuta empática, e o valor da contribuição é X. Posso oferecer uma oficina de comunicação não violenta, uma vivência de 2 horas para um grupo de 5 pessoas ou de 10 pessoas da sua escolha. Aí já ponho valores mais altos. Posso oferecer algum outro serviço que eu possa prestar, né? Tem pessoas que prestam outros tipos de serviço. Tem gente que faz, que já teve coaching, sessão, massagem, enfim, tem uma variedade de situações. A gente pode dar alguns exemplos aqui depois. Então, tem uma série de possibilidades, né? Do que oferecer e de valores, e também deixar aberto para uma contribuição livre. Teve uma pessoa que a gente apoiou fazer um financiamento, que foi até num dos IITs aqui, acho que 2019, e essa pessoa colocou lá e colocou
a possibilidade de oferecer uma oficina, um treinamento num assunto que ele estudava, né? E aí veio uma empresa e quis contratar para ele fazer aquela oficina, quer dizer, pagou tudo que ele precisava e falou que queria que ele viesse fazer esse treinamento na empresa para não sei quantas pessoas lá. Então ele ficou super chocado, assim, feliz e surpreso em como, né, como é possível, e foi uma forma até de divulgar o trabalho dele. A intenção não estava sendo essa, mas acabou sendo. Então, toda essa divulgação acaba sendo uma forma de divulgar o seu trabalho, os serviços que você pode oferecer para as pessoas e alcançar uma rede maior de pessoas, né? Que possam saber que você existe e possam estar precisando daquilo que você oferece e querendo receber aquilo que você oferece e contribuir com esse projeto que você está querendo, do qual você está querendo participar, né? Então, tem uma série de situações. Yuri, você quer mostrar alguns exemplos? Vou mostrar aqui os exemplos antigos nossos. E quero saber se está tudo bem. Alguém quer falar alguma coisa antes de eu passar para o Yuri mostrar alguns exemplos? Falar como está chegando, ou se tem alguma dúvida, pergunta, ou se não está entendendo nada. Tudo bem? Então, vou passar para o Yuri. Oi, gente, e boa noite para quem foi chegando depois. Sejam bem-vindos. Primeiro eu quero agradecer a fala da Sandra, que me tocou também. Tem algo tão importante em fazer esse enquadramento, antes de fazer a parte concreta do trabalho, de se conectar consigo mesma e com o senso de propósito. E isso que a Dani colocou aqui de inspiração mesmo, de inspiração. Talvez investir um pouco de tempo, de fazer algum exercício, de investigar e de se conectar com o que é que me inspira, como eu me conecto com essa energia de inspiração, porque isso vai afetar o como eu vou comunicar, como é que eu vou fazer o meu vídeo, como eu vou transferir também inspiração para outras pessoas. E que talvez seja o trabalho mais importante esse. E um outro ponto, trabalho mais importante no sentido de mais importante do que dar forma e estrutura, é eu ter um entendimento muito preciso do que eu estou buscando e querendo e de onde está vindo esse meu pedido de apoio para as pessoas. E, e ouvindo a Sandra, fui lembrando também de todos os processos, exatamente de surpresa, de onde vinham os apoios, de lugares inesperados, de pessoas desconhecidas, de pessoas. As pessoas conhecidas acho que eram uma minoria, na realidade. Acho que Então, sim. quando se pensa assim, eu vou contar necessariamente só com as minhas redes, não necessariamente é isso, né? As próprias redes, elas são um início, elas são meio que um primeiro passo. Mas muitas pessoas compartilharam também, isso é um apoio muito grande. Compartilhar, pedir para compartilhar a campanha, né? Mas é tão importante quanto pedir a contribuição, é pedir para as pessoas compartilharem, falarem, olha, eu tenho essa pessoa aqui, minha amiga ou minha conhecida, e, e eu acho muito interessante esse projeto que ela está querendo realizar e talvez você queira apoiar, então dê uma olhada aqui na campanha. E, e aí tem um ponto também delicado que pode aparecer, não é uma coisa que aparece para todo mundo, mas algumas pessoas entram realmente em contato com uma certa dor, um certo sofrimento em torno de algum tipo de preocupação ou medo
de como isso vai ser recebido pelas pessoas conhecidas. Como as pessoas vão reagir o que vão pensar de mim? É um certo receio, às vezes aparece na forma de vergonha, de um sentimento de vergonha. E eu vejo nisso também um espaço importante de investigação, porque se deixa sem olhar para o que está por trás disso, quais são as necessidades, como eu, talvez os padrões de pensamento, as ideias, as histórias que eu estou me contando, né, sobre mim, sobre os outros, sobre a importância do que os outros pensam sobre mim, na minha vida. Se eu não entrar um pouco mais em contato com isso, eu, de alguma maneira, esses pensamentos, eles me sequestram toda a minha experiência. E, e isso pode variar, isso pode ser muito diferente de pessoa para pessoa, sabe? Às vezes pode ser, eu já vi acontecer com pessoas que batalharam muito para conquistar talvez um lugar de serem vistas com importância no seu entorno, né? Ganhar importância de alguma forma. E aí elas estavam meio que com uma história de que se elas fossem vistas pedindo apoio, isso é como se elas estivessem de alguma forma danificando essa importância aos olhos das outras pessoas. E como se estivessem se colocando num lugar menos importante, porque agora eu estou pedindo. E tem toda uma carga de uma história do que significa pedir apoio, né? Como é que isso vive em cada um. No nosso caso, tinha outros tipos de pressão, porque os projetos que nós fizemos, eles eram na Palestina, e eu já tinha sido bastante vocal e ativo publicamente em torno da questão dos direitos humanos dos palestinos, e tinha recebido bastante rejeição já, principalmente dos ambientes de onde eu vim, né, da comunidade judaica, partes da família, enfim, amigos, amigas que nunca se interessaram em saber o que eu estou fazendo ou o que aconteceu comigo, mas tinham uma posição crítica em relação a mim. Então, eu saí publicamente pedindo para a gente ir participar num projeto na Palestina, era me abrir para tomar mais pancada, assim, né? E eu percebi que tinha, então, um trabalho para ser feito desse aspecto. Cada um tem uma jornada diferente, mas de eu conseguir me conectar mais profundamente comigo, qual que é a minha jornada de vida e o que eu quero fazer, criar, realizar no mundo, eu e a Sandra, né, nós dois juntos, me deu a força de não deixar, não dar tanta importância assim para o que fulana ou fulano pensam sobre mim, sem nem me conhecer direito, na verdade, sem nem me perguntar, não sabem direito muito da minha vida, das minhas escolhas. E de alguma maneira recuperar então uma força interna, um foco, um locus interno, mais focado em mim e não tão focado em estar fazendo as coisas em função de outras pessoas que nem são tão importantes na minha vida assim. Eu, né, manter uma aparência que não era para quem, né? Não para pessoas que eu realmente não faziam parte da minha vida, do meu dia a dia, tanto. Então, depois se surgirem alguém querendo compartilhar alguma coisa sobre isso, alguma coisa específica, a gente pode abrir um espaço também para ouvir um pouquinho. Eu posso Queria, compartilhar a tela, se você quiser. dessa campanha, essa é a de Primeiro 2015, que a gente fez. tá, essa mesma que eu queria mostrar. Então, aqui, essa campanha, como elas são bem antigas na plataforma, nessa plataforma da benfeitoria, nem todas as campanhas estão inteiras lá, né? Então, aqui, por exemplo, retiraram o vídeo, a gente que retira o vídeo, a gente não encontra o vídeo, mas aqui nesse espaço branco vinha um vídeo, depois a gente mostra uma outra campanha que tá o vídeo já.
E logo abaixo, aqui vocês podem ver quanto a gente conseguiu arrecadar ali. A gente tinha estabelecido uma meta e arrecadou 114%, então passou um pouco da meta e o total arrecadado eram 11 mil reais. Mas lembra que isso aqui era 2015. era em 2015 e estava arrecadando para cobrir passagens e alimentação para um trabalho voluntário que a gente estava indo fazer de encontro de CNV lá na Palestina. E sobe um pouquinho só de novo. Desculpa. Tem, aqui dá para ver o número de apoiadores e apoiadoras. Então, 7 benfeitores, Não, 79 benfeitoras, benfeitores, né? E foi um Aí, retiro de comunicação não violenta como o IT, né? No estilo do IT, nem na Palestina e Israel. isso foi um evento, era um local nos territórios palestinos ocupados. Então, aqui vem um texto que conta um pouco sobre nós, e aí vem, a gente chegou a fazer uma outra, porque era uma coisa internacional, então a gente chegou a fazer uma versão em inglês também, para as pessoas de fora, né? Se a gente conseguisse alcançar, a gente não alcançou muita gente de fora, não, era basicamente aqui do Brasil que veio o apoio. E aqui é possível ver algumas das recompensas. Então, começa com uma recompensa que é a zero lá, que é uma contribuição de qualquer valor. E aqui eu quero só associar um pouco, eu quero associar um pouco o que eu tinha falado sobre o mal-estar que às vezes aparece, essa vergonha do pedir, e dizer que às vezes ela está associada a, eu vou pedir, as pessoas vão me dar apoio, e fica aparecendo às vezes uma sensação de desequilíbrio. E nessas campanhas de financiamento coletivo, tem algo que ajuda a sanar isso. Se isso é uma coisa que é pesada para alguém, e para mim era uma coisa, eu queria poder dar alguma coisa em troca. E aqui, essas recompensas é uma maneira de realmente poder oferecer coisas em troca dessas contribuições que trazem para mim, elas traziam sempre um senso de equilíbrio, de uma coisa de eu vou estar. E algumas dessas recompensas elas são simbólicas, mas ainda assim o simbólico também tem um valor importante. Então aqui começava com a R$ 0, né, acima dessa, que era qualquer valor quando a pessoa, e sempre, talvez nessa campanha não, mas teve pessoas sempre querendo doar e não querendo nada em troca, porque elas falavam, não quero nada, vai lá fazer esse negócio. Faz, cria esse impacto no mundo, ou faz, né? Depois, com R$ 20, então a gente, aqui, ó, agradecemos sua contribuição. Você receberá um e-mail de agradecimento, mais um relato final sobre o encontro com fotos e os momentos mais marcantes. Então, isso lá no final tinha uma coisa, de novo, é simbólico, né? 18 pessoas. 18 pessoas escolheram essa categoria. R$ 50. Você receberá o mencionado acima, o e-mail com as fotos e o agradecimento, mais um diário de bordo com informações sobre o andamento do retiro enquanto ele acontece. Então, todo dia a gente escrevia alguma algum relato curtinho sobre coisas importantes e interessantes, sempre mantendo um cuidado, né, de cuidar de anonimato, cuidar de coisas desse tipo, mas que também contassem um pouco do que está acontecendo E e alguma coisa do como foi para a gente, né? isso era uma época que não tinha Instagram e nada disso. Então não era essa que todo mundo postava tudo de qualquer maneira, né? Era uma Não, coisa, era era só o Facebook. e era dedicado só para essa Só para essa categoria, pessoa. né? R$ 80. Você receberá o mencionado acima, né? Tudo que tem acima, mais a participação em um encontro presencial em São Paulo ou por Skype. Olha, gente, era a época do Skype, tá? Não, vocês veem como é antigo. Vamos mais rapidinho. De partilha sobre como foi, com fotos, vídeos e relatos. Então, ali tinha esse evento ao vivo. R$ 100. Você reservar tudo mencionado em cima, mais um encontro online de 30 minutos, videoconferência durante o retiro para conversar com participantes. Então a gente se conectou e a gente convidou, eu lembro, dois palestinos, Sim, o, os
o pessoal da região lá da Palestina para falar com as pessoas. E as A gente pessoas fez podiam perguntar coisas e, enfim, foi super interessante. Próxima categoria, R$ 300. Aí tudo acima, mais uma sessão individual de 50 minutos de escuta empática ou coaching em comunicação não violenta, que é uma coisa que normalmente acabava sendo só escuta empática. E aí, R$ 1.000, você receberá uma mini oficina de 3 horas com algum conteúdo do encontro ou 3 sessões individuais de 50 minutos de escuta empática. Então, tinha não opções teve ninguém, diferentes. mas Desse aí não teve ninguém. Aí, R$ 3.000. Esse, uma pessoa, um grupo, na verdade, apoiou. R$ 3.000, você receberá uma oficina introdutória de CNV de um dia para o público que escolher, até 20 participantes foi uma presencial. escola, né? A gente foi numa escola. Foi uma escola Waldorf de Indaiatuba, que uma das pessoas falou assim, olha, gente, tem esse negócio aqui, vocês querem apoiar e tal, e acaba sendo mais barato do que contratar um curso de um dia inteiro, né, de comunicação não violenta, e foi super legal, assim, a gente adorou depois dar o encontro, né, fazer esse encontro com eles. E isso cobriu, e o interessante é que, para nós realizar alguns desses trabalhos, acabou sendo também, de alguma forma, uma maneira de expandir a prática, né? Então, de alguma forma, a gente estava praticando ou compartilhando o CNV como uma consequência, né, e em troca de um apoio para realizar esse projeto. Posso falar uma coisinha? Sim. E tem algumas coisas aqui no chat, né? E a Kelly também colocou uma coisa aqui, né? Não ficar com raiva quando a pessoa não quer apoiar também. Então também é um trabalho interno esse também, né? Quando ninguém. Ih, nem comecei, ninguém está apoiando. E Uma pessoa agora? específica que eu Ou esperava eu que esperava que ia apoiasse, apoiar. né? E ela não deu sinal de vida. Eu sei que essa pessoa tem dinheiro e poderia me apoiar. Ainda eu tinha esse pensamento ainda. Mas não está Eu- apoiando. Por que que ela não está apoiando? Não apoiou ainda. Vou mandar de novo para ela. E às vezes é isso mesmo, vou mandar de novo. Vou mandar de novo. A Michela colocou aqui, esse financiamento é individual? Ainda não tinha pensado nisso. Quais sites que recomenda? Então, a Kelly já respondeu aqui, né? Todas as campanhas que a gente fez foi nesse benfeitoria. Pode ser individual e pode ser coletivo também. Tem alguns aqui até que eu quero mostrar, acho que eu vou mostrar nos anos outros exemplos, sem entrar em tanto detalhe, Mas será que a gente mostra mas videozinho de 3 minutos que a gente fez lá atrás, de nós pode dois? ser. Agora, pode ser individual e pode ser coletivo, mas a gente sempre fez assim, individual, individual, nós dois, né? Juntos, porque a gente ia junto. E eu acho que e tem um exemplo aqui de um coletivo que a gente apoiou as pessoas a fazerem. Então, um outro. A gente sempre usou esse benfeitoria, porque na época era um que não tinha. Que se você não conseguisse, eles poderiam. Eles devolviam todo o dinheiro e você podia contribuir com eles ou não. Tem vários sites. Hoje talvez já tenham. Talvez tenha mudado um pouco a benfeitoria. Eles sugerem um valor para você pagar para a benfeitoria, né, uma porcentagem, mas não era obrigatório na época que a gente fez. E tem Agora é obrigatório. Acho que agora, agora é quando eu obrigatório, fiz, era obrigatório. tá? Então esse é o mais um da Palestina, ó. Esse foi em 2017, 16.200 a gente arrecadou 81% da meta 2. Você pode pôr meta 1, meta 2, então a gente arrecadou 100% da meta 1, quase 100% da meta 2, né? 8 benfeitores só. Não sei, isso não está me Mil. parecendo. Talvez tenha. Não, ó, 5 pessoas com 600. Enfim, não sei. A gente pode colocar um Não, vídeo. tá errado o cálculo na plataforma. Tá errado, né? Tem Tem- alguma coisa. Eu já sei o que foi. Alguém dos recompensa zero, Ah, anônimo, alguém anônimo foi lá e contribuiu uma com um valor quantidade, alto. um valor alto. Foi Pode isso. ser isso. Porque é,
Vocês querem ver esse vídeo ou a gente manda depois? Porque a gente pode mandar os links todos para vocês. Você quer que passe esse vídeo? Eu queria. Ou depois? Deixa eu passar as outras campanhas rapidinho, só para. Então, uma outra aqui em 2015. Ué, 2015, 22 mil. Esse é da FIP, é o. Ah, tá. Essa Esse foi campanha coletiva, ó. Era que uma ONG que a gente fundou aqui no Brasil, a gente fundou um braço de uma ONG internacional aqui, que levava estudantes brasileiros para Palestina para fazer um projeto de educação em direitos humanos e estágio em ONGs de direitos humanos. E aí a gente falou com ele, ensinou para eles como fazer a campanha e como a gente fazia e conversou. Eles fizeram um arrecadamento, essa campanha coletiva, uma arrecadação coletiva. Fizeram aqui um vídeo, aí estão explicando o que é a instituição, Rede Educacional FIP, né? FIP Brasil, Rede Educacional para Direitos Humanos. Aí tem fotos da viagem, da primeira viagem que a gente fez. Então tá falando tudo como é, o que vai para fazer lá, o que vai acontecer. E aí as recompensas todas aqui. Vocês podem ver depois qual que é a importância desse projeto, por que que eles querem ir, vão estudar, vão aprender, vão ser voluntários e também vão contribuir com as ONGs de lá, né? Aí tem alguns, esse aqui também era da Flávia na Palestina, também era dessa ONG, para ela financiar a viagem dela com essa ONG que a gente fundou. Teve essa outra pessoa também, né? Raíza na Palestina, cada um faz o seu vídeo. Aí tem a Kelly, que está aqui, ó. Essa aqui foi do IT de 2023. Ela fez essa campanha, arrecadou 3.500, a meta passou 100% da meta 2, então já foi a segunda meta, já, né? Foi até mais do que a meta mínima. Então, ela Foi gravou. mais do que tudo de todas as metas que eu coloquei. Foi mais do que você imaginava. E ninguém queria nada. Não saiu quase nada. Todo mundo me dava dinheiro e não pedia nenhuma das recompensas. Aí as recompensas tinha aromaterapia, bálsamo, escuta empática, aula introdutória de CNV, aula de yoga, sessão de meditação, tinha várias coisas, né? Consulta ginecológica. Acho que essa aqui eu fiz. Autodescoberta através dos julgamentos, 4 sessões de escuta empática, enfim, dá para ser criativo. E dentro daquilo que você tem para contribuir, que você pode fazer, você, né? E aqui está explicando, né? Para qual o valor das coisas, hospedagem, alimentação, transporte. Aí o Daniel, que também fez uma campanha para o IT de 2019, arrecadou mais da meta 2. A Paula, a gente pode mandar os links dessas pessoas todas, vocês podem olhar o que elas propuseram, né? Quais foram as propostas, os vídeos. Esse aqui foi de quem? Não lembro de quem é esse aqui, está sem o nome. Ah, Eduardo. Eduardo dos Batista. Aqui a da Dani, que veio também, acho que em 2019. Acho que todos esses são de 2019. Felipe também de 2019. Aí tem 2 pessoas que já fizeram para esse retiro agora. As 2 se chamam Rafaela, o que é muito curioso, que elas vão participar do ITE agora. Então essa Rafaela aqui, ela ela precisa de 6.200 e alguma coisa, arrecadou 200 e pouco até agora, mas está aqui, ó, banho de ervas, ela manda pelo correio, escalda-pés, ela fala sobre ela. A outra Rafaela já está com o valor um pouco mais alto, mas ela está querendo um valor mais alto também, 13.000, já arrecadou 1.300. Então, tem o vídeo e tem as recompensas. A gente pode colocar aqui no chat. Você quer
falar mais alguma coisa? Eu acho que eu queria abrir para perguntas, porque a gente já está no limite do tempo. Eu Aham. queria ouvir do pessoal aqui, que curiosidades, que dúvidas. E também se a Kelly, que está aqui, que já fez uma campanha, quiser falar alguma coisa. Eu tenho vontade de falar, que é um assunto, sim, foi muito difícil, teve esse sentimento de estar no lugar de pedir as coisas, de sentir vergonha. Eu lembro que eu mandava a divulgação no WhatsApp, eu fechava, eu ficava 2 horas sem olhar no WhatsApp, ficava muito nervosa. E aí, pessoas que eu nem conheço, nunca ouvi falar, contribuíram. É uma pessoa que é, quis a recompensa da escuta empática, que nunca falou comigo, nem respondeu. Pessoas que fizeram contribuições bem altas também. Tem essas surpresas, dá uma sensação de suporte, de pessoas que você não conhece, essa interdependência que a Sandra falou e uma sensação tudo é possível, sabe? É uma coisa bastante empoderadora. Acho que é um pouco disso que eu queria falar mesmo, e eu acabei divulgando meu trabalho, depois eu acabei dando mais aulas de yoga para pessoas que me conheceram através dessas recompensas nesse site da benfeitoria. Então foi ótimo para divulgar. E realmente, acho que foi uma aventura, esse é o melhor nome, uma grande aventura, de você se descobrir, você ir atrás dos seus desejos e, e é isso. E acreditar mais nas pessoas, né? Acreditar que as pessoas querem que os seus desejos sejam concretizados. Então, é isso. Obrigada, Kelly, pelo depoimento. Quer falar? Você ia falar? Parece que está tudo simples e tranquilo, ninguém tem dúvida. Paula, Paula, pode falar. Oi, é só uma perguntinha. Como é que as pessoas que não te conhecem vêm a saber que você está fazendo? Não sei se você falou disso e eu Aham. não captei. Ótimo, muito importante. Então é aquilo que eu estava falando, de falar disso o tempo inteiro. Quando eu mando uma mensagem, olha, mãe, pai, sei lá, vizinho, tia, eu estou fazendo essa campanha aqui para um projeto que é muito importante para mim, dá uma olhada, contribui se você puder e me ajuda a divulgar. Divulga para as pessoas que você conhece, para quem você achar que sei lá, divulga para todo mundo. Então, eu nunca compartilhava sem pedir apoio na divulgação também. E aí a divulgação vai indo. Que às vezes a pessoa ela não quer, não tem condições de contribuir financeiramente, mas ela tem condições de divulgar. Ela põe na rede dela. Ela pode colocar, e aí vai chegando em pessoas, vai chegando, chegando, chegando. A internet hoje é um super apoio, né? Que a gente não tem, nem imagina onde vai parar isso. Então é muito interessante, mas eu preciso dar esse impulso. E sou eu que dou o impulso. Não adianta eu fazer a campanha e ficar parada achando que alguém vai descobrir a campanha milagrosamente. Não vai. Eu preciso fazer ela se movimentar. E às vezes às vezes é uma coisa de falar mesmo, porque às vezes eu estou falando sobre isso. Ou eu vou numa instituição, por exemplo, pedir apoio. Às vezes não é pela campanha, pela internet, mas eu posso ir num um lugar que eu sei que naquela instituição eles é capaz de quererem me apoiar. Então eu vou uma possibilidade. Então eu vou lá conversar, vou lá e apresento e falo qual é o meu objetivo, a minha intenção, o meu sonho, a minha inspiração, né, para estar fazendo isso. E às vezes a pessoa vai te apoiar até por fora da campanha. Não, eu vou pagar para você isso daqui. Vou te dar X e nem precisa colocar lá no. Evelyn, pode falar. Bom, primeiramente, falar que sua fala inicial tocou muito por aqui, porque eu acho que é o ponto principal, assim, do início da campanha. Mas eu fiquei com uma dúvida, até quem já fez a campanha, do período.
primeiro que essa conversa, assim, só acendeu mais meu desejo de participar, que eu tô desde do ano anterior. Mas, geralmente, qual o período antes, do prazo, assim? Por exemplo, vai ser em julho, né? Agora, o próximo que vocês vão fazer aí no Brasil. 23 de junho Ai, minha começa. internet... 23. Oi, Oi, tá me eu ouvindo? travei, Travou. A sua imagem está travada. Vocês mas estão me vocês ouvindo? me ouviram? Sim. Tá. Então, reacendeu esse desejo de participar, e eu sei que o próximo vai ser julho, né? Aí no Brasil. E só para ter uma base, assim, qual o período? É lógico, não dá para estimar, porque tudo depende da divulgação, enfim, e das coisas que acontecem, mas geralmente o período que se inicia uma campanha até o final, assim, para atingir a meta. O ideal é uns 3 meses, pelo menos, de antecedência, mas você mesma pode colocar um prazo. Então, às vezes, em um mês eu já alcancei a meta, às vezes em 2 meses, às vezes. Então, o final da campanha é quando acho que ainda tem alguns dias para eu receber o dinheiro da plataforma, né? Então, eu tenho que levar isso em consideração. Quando que eu preciso do dinheiro? Ou eu preciso do dinheiro imediatamente? Ou ainda dá para eu esperar um pouquinho mais para receber aquele dinheiro? Então, é isso que tem que fazer as contas aqui. Mas eu acho que não tem um prazo mínimo que a plataforma coloca. Quando você entra para fazer o processo, eles dão orientação e eles dão sugestão. Se eu não me engano, eles sugerem 3 meses, mas eu não me lembro. Eu não sei se você lembra, Yuri ou Kelly, mas eles têm a orientação uma orientação bem organizada, assim, de como fazer e também ver as das outras pessoas apoiou muito a gente a primeira vez que a gente fez, nem tinha tanta gente que a gente conhecia que tinha feito, mas a gente ficou olhando outras campanhas e vendo o que parecia interessante para a gente, né? O que dava para a gente aproveitar de ideias de outras pessoas que tinham feito campanhas bem-sucedidas, né? Que dava, mas é isso. Não A consigo responder. plataforma, a plataforma dá bastante suporte mesmo. Eles falam com você, eles dão muitas dicas. E uma coisa até meio mentoria mesmo. Uhum. E a plataforma também foi melhorando com os anos, né? Do que quando a gente começou, não tinha muito suporte. Hoje tem mais, então, já, né? É, Ó, eles e dizem que também, 70% das campanhas abre o seu microfone, atingem meta. abre a sua câmera. Aqui eles falam, é legal ler, né, a página do Benfeitoria, mas eles falam números assim inspiradores, né? Fala que 70% das campanhas da modalidade pontual atingem sua meta. Então tem um bom alcance a própria plataforma também. Isso é uma outra coisa importante. Uhum. Obrigada. Aqui, aqui no chat, eu estou pondo o link de informações sobre o retiro, sobre o IT desse ano, né? E ali tem escrevi informações erradas. Tem as informações, a data, os valores e tudo. E tem também a possibilidade de pedido de bolsa, de quem acredita que mesmo com pedido de bolsa ou de redução de valor. Então, mesmo fazendo a campanha, não sei, eu quero fazer uma campanha, mas eu preciso, sei lá, do valor inteiro, ou eu não sei se eu consigo. Dá para pedir para o Centro Internacional esse suporte, porque não tem recursos muito grandes, mas tem algum recurso para oferecer algumas bolsas. Então, pode oferecer alguma redução de valor, alguma coisa assim. Então, preenche um formulário e faz esse pedido, né? Então, também é um apoio. E aí tem gente que recebe um valor reduzido para inscrição, ou que recebe uma bolsa total para participar, mas ainda quer fazer a arrecadação de fundos para viagem,
para o transporte, para a hospedagem, que também é um valor separado, né? O valor da hospedagem é pago diretamente no local onde vai ser o retiro, né? Para o hotel, para a hospedagem. E o valor do retiro é pago diretamente para o centro internacional. Então, é um valor pago com cartão, mas é em dólar, vai diretamente para lá, né? Não tem uma. E aí não dá para dividir também. Então, precisa ter essa auto-organização de organizar a não ser que você tenha cartão internacional, não sei como. Não sei se nem no cartão internacional funciona dividir, eu acho que não. Não, para cartão brasileiro internacional, não, a não ser que você tenha que você more nos Estados Unidos, você tenha o cartão dos Estados Unidos, aí talvez. Mas, que mais? Alguma coisa mais, pessoal? Ah, o valor, alguém perguntou aqui, né? Qual que é o valor do IIT? Ele é US$ 1.300. E esse valor, Isso é só esse é o valor em hospedagem e alimentação. fora a hospedagem e alimentação. É um valor que não é um valor barato ainda para o Brasil. Ainda assim, é quase metade do valor que é fora do Brasil, em outros países. Porque nos países aqui da América Latina tem um valor reduzido, e isso é algo que a gente organizou em 2019, 2023 e agora 2025, e é algo que a gente vem conversando com eles também da importância de tornar mais acessível, porque a gente sabe que ainda que é um valor, não é um valor acessível para a maioria das pessoas aqui no Brasil, né? Não é acessível para muita gente. Ainda assim, o que a gente conseguiu até agora foi esse valor, US$ 1.300. O que a gente faz é tentar conseguir bolsas e conseguir reduções de valor, e é sempre, a gente é o organizador, mas é um organizador em parceria com o Centro Internacional. Então, as diretrizes, as normas, as regras, no geral, quem estabelece é o Centro Internacional. A gente tem essa conversa e essa influência, mas a gente não tem um poder de decisão sobre como esse retiro é feito, né? Então, enfim, a gente vem tentando tentar conseguir com que esse valor reduza muito mais, e até agora não foi muito possível. Quem sabe no próximo eles mandam o financiamento para a gente, para que todo mundo possa participar e a gente levante recursos para ficar aqui, né, também. Mas em vez de o dinheiro ir daqui para os Estados Unidos, que venha dos Estados Unidos para cá. Por enquanto ainda não está sendo isso. Mas a gente confia que em algum momento chega lá. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Tem mais algo mais que alguém gostaria de falar? E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma outra questão, pode mandar mensagem, perguntas, mandar e-mail, pedir, sei lá, perguntar, pedir apoio, o que vocês quiserem saber mais ou precisar, lembrei de alguma coisa. Então, entrem em contato com a gente que a gente apoia. Pode falar E comigo também. a Kelly também pode apoiar. Uhum. Algo mais? Então, eu espero que tenha sido inspirado, que tenha apoiado, trazido informações e que, se vocês quiserem vir participar dessa vez, a gente pode apoiar vocês em estar pensando, organizando, criando estratégias para fazer isso acontecer. E se não for dessa vez, que seja numa próxima. Uhum. Quer falar, Igor? E lembrem de notar, de se perceber o que que acontece dentro de você quando você pensa em fazer esse movimento e se tem algum ponto que está sensível ou dolorido. Eu quero deixar o convite de lembrar de praticar essa autocompaixão com você mesma, com você mesmo, de acolher o que está surgindo de medo, ou de dor, ou de preocupação, ou vergonha, e lembrar de procurar, se você consegue se apoiar, se acolhendo,
tá ótimo. E se você precisa de mais apoio, lembra de pedir o que você precisa, de pedir para alguém que esteja próximo, que você queira talvez receber uma escuta empática e conectar por trás desses sentimentos que estão aparecendo, o que é tão importante e precioso para você que você está procurando cuidar e será que tem alguma forma de cuidar disso que não seja recuando de se colocar no mundo, mas talvez cuidar disso e se colocar no mundo, se colocar numa campanha dessas, fazer esse movimento. Tem alguma coisa de fazer o movimento no campo e o campo responde, né? Tem algo meio mágico nisso também, que, que pode ser muito inspirador. É isso. Deixa eu ver. Quero convidar vocês a colocarem aqui no chat como é que vocês estão saindo. Como foi esse encontro para você? Ou como é que você está saindo? A Marília colocou muito obrigada. Evelyn, obrigada. Michela, quero muito. Flávia, maravilha, agradeço. Foi muito bom ouvir vocês. Eu coloquei alguns links aqui, mas a gente vai deixar os links na gravação também. Dani está saindo mais leve. A Kelly pôs o financiamento dela aqui também, a campanha dela. Regina, tão perto de casa, quero muito também. Você está perto de São Roque? Cuca, estou saindo grata e inspirada. Legal, bom te ver, Cuca. Bom te ver. A Evelyn, cheia de desejo de estar com vocês no próximo. Venha, Evelyn. Silvia Lene, gratidão, foi muito bom ouvir vocês, inspirada e ainda com muito medo. Ai, todas as vezes eu também estava com medo, Silvia Lene, quero compartilhar. E eu fui e fiz com medo mesmo. E eu sempre fiquei surpresa. Apesar do medo, fiz. A Evelyn, inspirada, Kelly energizada, Regina, tá em Sorocaba. Valderez, grata, mais ainda com muitos julgamentos. Laura, grata com esperança. Náudio, calmo. Lilian, inspirada. Então, gratidão, pessoal. Fico feliz em ter visto vocês aqui agora. Vamos abrir as câmeras, ouvir todas as vozes, dar um tchau geral aqui. As câmeras, não, os áudios. As câmeras também, se vocês quiserem. Obrigada. Obrigada, Tchau, gente. obrigada. Obrigada. Rodri. Beijo a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.